Contos de cá e de lá, com Sandra Guzmán. Olá, pessoas queridas! Sejam bem-vindas! Se acheguem nesse espaço aqui confortável, nesse espaço aconchegante da Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Eu sou Sandra Guzmán, contadora de histórias, e te convido para que a gente possa iniciar Contos de cá e de lá, o nosso encontro semanal com as histórias espíritas. E nesta semana, nós comemoramos o aniversário de um importante ícone da doutrina espírita. Você sabe quem é? É Hippolyte Léon Denisard Rivail. Isso mesmo, o nosso Allan Kardec, pseudônimo de Hippolyte. Ele nasceu em 3 de outubro de 1804, lá na cidade de Lyon, na França. Aos 10 anos, ele foi mandado para a cidade de Yverdon, que é na Suíça, para que ele pudesse estudar com um dos principais ícones, um revolucionário da educação. Era Pestalozzi. Hippolyte, então, estuda durante muitos anos com Pestalozzi e sai dali já um educador. Professor Rivail. Um homem que era bastante científico, investigativo, pesquisador, um homem da ciência, um homem focado, disciplinado. Depois que ele conhece a sua missão, que clareia ainda mais a sua missão, ele vai se tornar Allan Kardec. O Allan Kardec, para nós, é o ícone, um dos ícones da doutrina espírita, um dos principais. Foi ele o compilador da doutrina. Foi ele quem compilou, quem organizou as mensagens que vieram dos espíritos como consolador prometido para o nosso coração, para a nossa jornada terrena. Hoje, eu vou contar para você o caso de quando ele soube exatamente qual era a missão dele. Foi no dia 30 de abril de 1856. Ele estava lá na casa das meninas médiums, as irmãs Buda, quando de repente o Espírito da Verdade se manifesta e diz assim: "E quanto a ti, Rivail, eis a sua missão. Você vai reconstruir o que um dia foi demolido." Aí ele parou, ficou pensando, refletindo sobre aquelas palavras. Para ele ainda não estava claro o que seria essa reconstrução, reconstruir exatamente o quê, Então ele ficou refletindo sobre aquilo e no dia 12 de junho ele teve essa oportunidade. Daquele mesmo ano, 12 de junho de 1856, ele estava na casa de uma outra médium quando o Espírito da Verdade se manifesta novamente. E aí ele pergunta, para o Espírito da Verdade, qual era exatamente, mais detalhes sobre essa missão. E ele então ficou sabendo, pelo Espírito da Verdade, que sua missão seria compilar, organizar e divulgar uma doutrina que seria revolucionária e que revolucionaria o pensamento filosófico, científico e religioso da época. E ele ainda continuou dizendo a Kardec que ele poderia ter sucesso na sua missão, mas ele também poderia falhar. E se por acaso ele falhasse, seria substituído, porque Deus não coloca uma missão desse tamanho na cabeça apenas de um único homem. E que a missão dele não seria simplesmente lançar 1, 2 ou 3 livros e ficar na sua casa em paz, não. Ele seria perseguido, caluniado, falariam mal dele, ele seria atraído por pessoas da sua própria convivência, ele sucumbiria não apenas uma vez, mas várias vezes ao peso da fadiga, do cansaço. Mas que ele tinha sim o seu livre-arbítrio, porque todos nós temos, ninguém está fadado a fazer alguma coisa. Olha, você tem que fazer isso, senão... Não, nós temos o nosso livre-arbítrio, a nossa escolha, e ele poderia escolher aquele momento. E Allan Kardec, em alto e bom som, ele disse: aceito tudo sem restrições. E a partir daí, iniciou-se com mais força ainda a sua missão. A missão que foi cumprida à risca, como um homem das ciências, mas também com uma fé no Cristo, na espiritualidade maior. Então Allan Kardec é e sempre será uma das grandes referências
para a doutrina espírita. Vida longa a ele em suas obras, em nossos corações. Kardec, Jesus, caridade. Gratidão.